Olha, agora eu quero chegar bem perto de você porque o assunto é sério. Foram presos aqui em Joinville 2 suspeitos de terem assassinado um homem em agosto do ano passado aqui na cidade. Aconteceu lá no Jardim Paraíso. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta por engano depois de ser confundida com um membro de uma facção criminosa. 1 ano depois, os presos, ainda é suspeito de ter participado, um deles, é suspeito de ter participado, um desses presos, do assassinato daquele advogado da Câmara, o Maurício Roscamp. A gente reconstituiu essa história e traz aqui, com exclusividade na tela da tribuna. Foram 9 meses de investigação até a polícia ficar frente a frente com esse homem. Lucas Henrique Cardoso, gladiador. De acordo com a polícia, ele faz parte de uma organização criminosa e foi responsável por 2 assassinatos em Joinville. O último ocorreu há 1 ano. A vítima, um pai de família que foi confundido com um membro de uma organização criminosa rival à do acusado. Nós voltamos no local onde tudo aconteceu. Foi aqui, na Rua Apos, no Jardim Paraíso, que Luiz Carlos foi assassinado. Enquanto ele passava por aqui, o carro com 2 homens emparelhou ao lado do veículo que ele estava. Luiz Carlos tinha acabado de deixar a esposa no trabalho e voltava para casa com a filha de 4 anos. Os criminosos teriam confundido o carro dele com o carro de um rival, de uma facção criminosa. Foi então que eles começaram a efetuar vários disparos. Os 2 estavam armados. Luiz Carlos foi atingido várias vezes, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Aqui, dentro do carro, na frente da filha. O outro suspeito de ter participado do crime foi Erlon Martins Machado, o Chapo. O delegado conta que conseguiu chegar até os acusados através do carro utilizado no dia do crime. O mesmo veículo que participou da ação criminosa contra aquela vítima na madrugada dos fatos, ele restou abandonado pelo Lucas em um determinado local aqui da cidade após uma perseguição policial. Esse veículo, pelas características, confrontado com um veículo que se envolveu na morte daquela vítima, certamente, nós, sem sombra de dúvida, ele foi periciado, se tratava do mesmo automóvel. E aí, então, nós conseguimos embarcar nesse veículo, tanto o Lucas quanto o Erlon, que é o outro partícipe do crime, naquela madrugada, em razão de que eles saíram de um determinado bairro da cidade e se dirigiram ao bairro Jardim Paraíso. Na situação acontecida, eles identificaram a vítima apenas pelo veículo e entenderam que se tratava de uma pessoa rival, de facção criminosa rival, e o perseguiram por um determinado percurso, e logo em seguida, então, eles acabaram executando essa vítima, que estava acompanhada de uma filha menor de idade. De acordo com a polícia, Lucas também é apontado como assassino do advogado Maurício Roscamp. O crime aconteceu há mais de 1 ano. Maurício foi abordado por uma jovem na região central de Joinville. Ela serviu como isca para a execução de um roubo que contou com a participação de mais 3 pessoas. Eles renderam a vítima e seguiram até esta estrada na zona sul da cidade. Lucas teria executado Maurício com golpes de pedras na cabeça e, em seguida, fugiu com o carro do advogado. Lucas seguia até então foragido. Ele foi identificado naquela oportunidade como um dos partícipes, aliás, o autor, o executor direto da morte daquela vítima, e era procurado já com um mandado de prisão preventiva. Lucas deve responder por latrocínio pela morte de Maurício Roscamp em outro processo. No último homicídio cometido por ele e Erlon, a dupla foi denunciada pelo Ministério Público e pode ir a júri popular. Eles foram denunciados pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado por conta da motivação torpe, já que decidiram matar uma pessoa por suspeitarem que ela fizesse parte de uma facção criminosa rival, pelo recurso meio que gerou um perigo comum, na medida em que eles efetuaram disparos de um veículo em movimento, e inclusive chegaram muito próximo de atingir a criança que estava dentro do carro, e também pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ela foi surpreendida e não teve nenhuma chance de reação defensiva. E, além disso, eles foram denunciados pela prática do crime de posse
porte ilegal de arma de fogo, já que antes do homicídio eles transitavam no veículo com armas de fogo. Diante de todas as provas no processo, o promotor pede a condenação dos acusados e ainda levando em conta a truculência em que o crime foi cometido. As informações que tem no inquérito policial dão conta de que dias depois, os autores do crime descobriram que efetivamente mataram a pessoa errada, mas não demonstraram o mínimo de remorso, de arrependimento. Pelo contrário, a conclusão que se tem é que desse erro que eles cometeram na interpretação de quem seria o condutor daquele veículo, eles destruíram completamente uma família. Primeiro porque o provedor principal daquela família morreu, deixando dificuldades financeiras, deixando uma saudade e a dor do ressentimento de não saber o porquê que uma pessoa de bem morreu naquelas circunstâncias. Deixaram uma criança possivelmente com severos traumas psicológicos e deixaram inclusive a família com graves problemas financeiros para o futuro, porque recém tinham adquirido esse automóvel. Esse caso a sociedade perdeu e perdeu muito. E o reparo que se tem que fazer isso é com a punição efetiva das pessoas que cometeram esse grave crime.